Signo de Peixes, seja muito bem-vinda a este canal. Meu nome é Rosilene Sampaio, eu sou terapeuta e mentora e estou aqui hoje para fazer uma leitura para vocês atemporal, para quem tem Sol, Lua, Ascendente ou qualquer outro aspecto forte no mapa em Peixes. Lembrando que é uma energia coletiva, minha gente, então vocês já sabem, né? Mas antes da gente começar, já deixa o seu like, peixinho, vocês estão perdendo aí. É a posição de primeiríssimo lugar desse canal. O que é isso, gente? Vamos reagir. Coloca aí o seu like, deixa o seu comentário, compartilha essa mensagem. Se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito, tá? E vamos lá. E já virou uma quimba e foi rápido. Ixi, Maria. Ixi. 5 de ouros. Eita, glória. Eu fiz ixi, por quê? 5 de ouros é uma carta considerada negativa, né? Em relação a dinheiro, carência emocional, falta. Vamos ver o que é isso. Eita, é lua. Lua e 5 de ouros. Gente, a gente vai ter que conversar bastante. Vamos conversar? Vamos conversar bastante aqui. Hoje vai ser terapêutico. É totalmente terapêutico aqui essa leitura, tá? Porque aqui eu vejo uma pessoa que tem medo. Tem medo de perder dinheiro, tem medo de ganhar dinheiro. Também tem esse medo aqui, tá? Tem medo da falta de alguma forma. Tem medo de ficar sozinha. Gente, a lua no mental, junto com 5 de ouros, meu Deus, é isso. Não tem o que falar. É aqui o seu emocional abalado por alguma coisa na área material, que pode ser dinheiro ou não, ou pode ser outra coisa, ou no âmbito emocional, no sentido de carência, de se sentir sozinho, abandonado. Em alguns decks, é uma pessoa que tá até machucada, né? Não tem um deck aqui para pegar para vocês verem. A pessoa tá machucada, assim, tipo, com a muleta, né? Tipo, bem mal, né? Isso aqui também pode ser doença. Mas eu vejo um certo medo. Vamos entender o que é isso? Que medo é esse? Da onde vem isso? 2 de paus e 9 de espadas. Eita glória, mais o 5 de paus, mais um 9. Gente, as cartas que realmente não são tão boas no tarô, né? 9 de paus, para quem entende de tarô aí, sabe o que eu tô falando. Olha, 9 de paus, 5 de paus, 9 de espadas, a carta da ansiedade, da insônia, do medo, com o 2 de paus, que é uma coisa parada, né? É duas pessoas, aqui no caso é dois gatinhos olhando paradinho, né? Para uma figura que parece aqui simbolizando um bastão. Então, minha gente, eu vejo que vocês vão ter que tratar. Vamos tratar hoje aqui? Vamos lá? Coloca aí nos comentários se você tem esse tipo de medo. Eu não tô falando aqui que você tá sozinho. Eu não tô falando aqui que você tá endividado ou que você tá com falta de dinheiro ou algo do tipo. Eu tô falando aqui que você tem medo disso, tá? Eu tô falando aqui de sentimento. Medo é um equívoco. É uma ilusão que a sua mente comanda em você. Tá? Não significa que é verdade. Vamos entender tudo a fundo? O que é isso? Vamos lá, mais uma pra gente entender. Quase caiu, mas não caiu. Os amantes. Para alguns é medo realmente, né? De ficar sozinho. Pode ser que esteja com alguém, mas está passando por algum problema com medo de ficar sozinho. Para outros aqui é necessário tomar uma decisão, fazer uma escolha e ainda não fez porque tá com medo disso que eu falei, de todos esses medos que eu já falei, tá? E a torre, eita glória, tá chegando o momento. Quando tem uma torre à vista, é assim, sabe? Ó, não tem o que falar, gente, torre e julgamento. Vocês devem estar num limbo. Sabe o que é limbo? Limbo é o nada. O limbo é o não decidir nada, nem que sim, nem que não. É a dúvida. E a pior coisa do mundo, gente, é a dúvida, é o limbo. Por quê?
Porque ali começam a acontecer coisas na sua vida, tipo torre, tá? Porque você não decidiu. E eu estudando Joe Dispenza, gente, vocês conhecem, né? Para quem é da quântica aí, sabe quem é Joe Dispenza. E ele fala assim, por que as pessoas me perguntam, por que aconteceu um acidente na minha vida? Um acidente de carro, seja lá o que for. E ele dá a seguinte resposta, que eu achei muito interessante. Ele fala assim, aconteceu um acidente na sua vida, entre aspas, você criou o acidente porque você não criou nada para você. Você deixou a Deus dará, né? Como é que fala? No mar, eu esqueci, eu ia falar, mas não vem aqui na minha cabeça. Tipo, a deriva. Você deixou a sua vida à deriva, o limbo, né? Você deixou a sua vida à deriva, você não criou nada para você. Então, o Joe Dispenza, eu gosto dele porque ele fala isso. Que as coisas vão acontecendo na nossa vida, de ruim, entre aspas, porque você não criou a sua vida, você não visualiza o seu futuro, você não tem um planejamento para o seu futuro, então as coisas vão acontecendo aleatório na sua vida. Então, se você não decidir realmente o que fazer da sua vida e ficar nesse medo aqui, nesse limbo, uma torre vem. O que é a torre? É uns acontecimentos que você não está esperando. Que você, de certa forma, está criando por não criar. Olha que loucura! Anota isso falei que hoje ia ser terapêutico, gente. Eu falei. Porque vocês estão falando com a melhor terapeuta do Brasil aqui. Então, eu estou falando para vocês o seguinte. Enquanto você não decidir algo realmente para sua vida, você vai começar a criar coisas não tão agradáveis para você. Por quê? Enquanto você não cria a sua vida, os acontecimentos vão vindo de forma, às vezes, ruim. Então, você cria, entre aspas, um acidente porque você não está criando a sua vida. Vocês entenderam isso? É muito profundo, né? Mas é isso. Então, eu, por exemplo vivo aqui para vocês. Eu tenho agora, depois que eu entendi essa informação, que não faz muito tempo, eu tenho planos de ação. Eu tenho cronogramas. Eu faço visualizações e meditações todos os dias, porque eu preciso criar o meu futuro o tempo todo, porque senão eu caio no limbo e começa a acontecer o que a minha mente, com medo, né? E por não decidir, por não criar, está criando. Olha que loucura. É loucura? É, mas é isso que está acontecendo na sua vida, se você não decidir. Entende, gente? Já aconteceu isso com vocês? Para pensar agora, analisa a sua vida. O que de ruim você já criou, entre aspas, por não decidir? Ou porque você não está criando o seu futuro? Gente, a gente tem que estar criando o nosso futuro o tempo todo. O tempo todo. E foi uma coisa que eu me curei da miopia. Porque a miopia é o medo do futuro. Eu, inconscientemente, tinha medo do futuro. Quando eu comecei a criar o meu futuro, a saber o que vai acontecer, porque se você cria, aquilo acontece com certeza. Quando eu passei a criar o meu futuro todos os dias, a minha visão se curou. Porque eu não tenho mais medo do futuro. Porque agora eu sei o que vai acontecer no futuro. É questão de tempo. É questão de vibração. É questão de acesso à frequência. Entendeu, gente? Bota aí se vocês entenderam. Eita, terapia boa, hein, gente? Estão gostando? Quer um pacote terapêutico? Só entrar em contato comigo. Vamos lá, já fiz o meu merchan aqui. Já fiz. Azar que fale aí, azar. Cavaleiro de Copas. O Cavaleiro da Conquista. Vamos ver o que você tem que conquistar. 6 de ouros. 6 de ouros, muito bom. E 2 de copas. Gente, muito forte a energia de amor aqui na mesa, hein? Muito forte a energia do amor, tá? De relacionamentos, de compatibilidade. Então, se você tá com problemas nessa área, veja o que você tá criando. Ou se você tá no limbo e as coisas estão acontecendo e você não sabe por quê, né? Porque você tá criando sem criar. Por não criar, né?
Então aqui, gente, eu vejo que para muitos de vocês, se for na área material, o Cavaleiro de Copas é como se você tivesse que ter um combustível em você para poder criar o que você quer. Então, por exemplo, será que você tem um plano de ação para sua vida material, para criar o que você realmente quer? Ou será que está batendo medo de alguma coisa na vida material ou profissional porque realmente você não tem um plano? Será que você está sabendo dividir as suas finanças? Lembra que eu falei que é terapêutico hoje. Será que você está sabendo administrar as suas finanças, 6 de ouros? Será que você está colocando na balança o que entra e o que sai? Você sabe certinho o que entra e o que sai da sua mão? São coisas que você vai precisar avaliar neste momento para você crescer, para você começar a criar a vida dos seus sonhos, né? Vamos lá, vamos entender um pouco mais, porque essa leitura está... Complete a frase. Essa leitura está maravilhosa. 5 de ouros. A criança, gente, com 5 de ouros. Olha, eu vejo uma criança ferida aqui, de alguma forma, principalmente em relacionamentos, tá? O que diz respeito a relacionamentos amorosos. O que é uma criança ferida, tá? Se a gente passar pelo pressuposto de que a física quântica, a mecânica quântica nos diz que para nossa mente não existe passado nem futuro, só existe o presente, então tudo está acontecendo ao mesmo tempo. Passado, presente e futuro. Lembra que eu falei que quando eu visualizo o meu futuro, na minha mente, eu estou criando o meu futuro? É nessa perspectiva que eu tô falando para você, de que passado, presente e futuro pode estar acontecendo ao mesmo tempo, mas aonde que tá acontecendo? Na minha mente, tá? A primeira lei do Kybalion, o universo é mental, tudo acontece aqui, é aqui que é o nosso mundo, tá? Então, se você tem feridas dentro de você, porque tudo tá no seu corpo ainda como química, tá? Desde a barriga da sua mãe. Se você tem feridas da infância, foi maltratado, sofreu escassez, entre aspas, teve, né? A maioria de nós teve, né? Traumas e traumas. E você não ressignificou no sentido de criar o seu futuro, ainda tem uma criança ferida e abandonada dentro de você. E essa criança ferida e abandonada dentro de você, ela quer atenção, tá? Ela quer atenção. Então, né, a gente, como eu falei, gente, é muito profunda essa leitura de hoje. Aliás, os 3 signos de água essa semana estão intensos. Então, assim, eu vejo que tem algo em você que pode ser que é o problema, o grande problema da sua vida, o grande bloqueio da sua vida, seja em qual área for, ou se tem até mais de uma área, veja aí o que é essa criança pedindo atenção, tá? É essa criança pedindo atenção, porque, gente, a criança com 5 de ouros é uma criança carente, é uma criança que sente falta, que foi abandonada, rejeitada, tá? E quando chega na fase adulta, não tem como mais você chorar e pedir atenção e pedir colo, não é verdade? Aí o que você faz inconscientemente? Você arruma alguma coisa inconscientemente para chamar atenção. Tem pessoas que é dívidas, tem pessoas que é dinheiro, no caso, né, dinheiro, dívida, tem outras que é doenças, tem outras que são problemas. Sabe uma pessoa que vive cheia de problema? Já viu pessoas que são viciadas em problemas? Você tenta dar a solução para ela, ela joga outro problema. Ai, nossa, lá em casa tá... Mas por que você não faz isso? Ah, mas não dá. Porque daí ela joga outro. Ah, porque lá o fulano é isso, não sei o que, assim, não sei o que, assim. Mas e se você falar com o fulano? Não, mas não dá. Por quê? Porque tá viciada em problema, porque precisa de atenção. Porque tem o vício de reclamar. E, gente, eu como terapeuta, olha, sei de tudo isso. Porque eu vivi isso também. Então aqui pode ser que a sua criança esteja pedindo atenção, que são os problemas, tá? Isso tem que ser tratado.
Então aqui eu já peguei que esse medo que apareceu com a lua aqui foi algumas coisas lá na infância que te causaram medo. Rejeição, abandono, bullying, etc. Tudo que a gente viveu, né? Mas isso tem cura, tá, gente? Mas não basta só consciência, é um processo. A lua, vamos lá. Eu falei sobre isso, acho que na leitura de câncer, tá? A leitura de escorpião também tá maravilhosa. Aliás, todas as 3 desse domingo assista, tá? Nem que você não tenha escorpião, nem câncer no mapa, mas assista, porque eu tô dando uma aula para vocês de terapia em todas elas, tá? E isso é importante, porque o meu tarô, gente, não é adivinhação. O meu intuito de estar aqui é te ajudar. O meu intuito de estar aqui é o seu crescimento, como eu cresci, como eu evoluí, tá? Então, o meu tarô é para você crescer, expandir a sua mente. O chicote, eu não falei aí, ó, com a lua, teve pessoas que apanhou aqui, bem específico agora, tá, gente? Tem pessoas aqui que apanharam muito da mãe, ou de uma figura feminina, se não for mãe. Apanharam mesmo, tá? Principalmente pessoas aí 40 a mais. Apanharam mesmo. E isso gerou e está como marcas dentro de você. Como revolta, muitas das vezes, porque o chicote aqui, ele causa uma revolta, pessoas revoltadas, tá? Porque às vezes o abandono, né, a rejeição traz uma pessoa assim mais tímida, uma pessoa que aguenta tudo calada. Agora, uma pessoa que apanha muito, quando chega na adolescência em diante, ela se revolta, tá? E ali vai causando tudo de ruim, mas tem reversão, tá, gente? As nuvens, eu não falei que é a dúvida aqui, gente? Palhaçada essa leitura. Vamos descontrair. Gente, a nuvem com os enamorados, isso aqui, se não for dúvida, se não for limbo isso aqui, eu não sei o que é. Eu não sei o que é. Tá? Porque aqui é uma dificuldade de decidir. E, gente, eu era assim. Eu tinha uma dificuldade de decidir na minha vida que só foi me causando problemas. 5 de ouros, a lua, os enamorados, agora as nuvens. Isso aqui você tem que decidir a sua vida urgente. Planejar passo a passo. Por isso que nas minhas mentorias eu faço cronograma. E olha, eu vou falar um negócio para vocês, hein? Um exemplo. Das pessoas que estão no grupo de mentoria comigo, ó, salva 2, 3 que segue. A maioria para pelo caminho. Daí não tem como você criar um futuro magnífico para você. Não tem, sinto muito. Não tem. Tá? Porque é passo a passo, é criado, é planejado. Depois que eu coloquei isso na minha vida deu um salto gigante, gente. Vocês não têm noção. Parou de acontecer coisas do limbo, porque eu saí do limbo. Eu passei a decidir sozinha, a parar de buscar os outros para poder fazer coisas para mim. Eu próprio comecei a fazer coisas sozinha. E eu comecei a decidir, a ter plano. Porque daí você segue um cronograma. Aí não tem coisas ruins acontecer com você mais. Não tem, porque você tá criando coisa nova. Entende, gente? Terapia tá boa aí? Só chicote hoje, hein, gente? Olha aqui. Coloca aí nos comentários se hoje é só chicote. Principalmente pra mulherada, hein? Veio a cigana aqui no fundo do deck. Vamos lá, Cavaleiro de Copas. Virou aqui na minha mão. O livro. Gente, redonda essa energia. Redonda. E a carta? Olha, 2 energias de informação, tá? Conhecimento é poder. Gente, eu falo por experiência própria. Conhecimento é poder, tá? Quanto mais conhecimento, mais poder. E aqui com o Cavaleiro de Copas é você conquistando realmente o que você quer e deseja e ama, mas com poder, informação, estudo, prática.
Não tem como evoluir na sua vida se você não tiver conhecimento e colocar em prática, que é a sabedoria, tá? Já diria a Bíblia, a sabedoria vale mais do que ouro e prata. Quem sabe dessa aí? Quem já leu Provérbios 8 inteiro várias vezes? Eu. Vamos lá, energias finais, que essa energia me deixou até cansada, gente. Tô fadigada. Porque olha que energia forte de vocês essa semana. Coloca aí que se tá sendo forte para você. Se caiu alguma ficha, né? Porque eu sempre falo, caiu a ficha, virou a chave, o que você vai fazer com isso? Tem que ter ação, tá? Não adianta só consciência, tem que agir. Uma reflexão ou uma pergunta. Vamos ver o que vem para vocês. Mas antes disso, falar para vocês que meus contatos, redes sociais estão todos aqui na descrição do vídeo, tá? Se você quiser saber maiores informações sobre consultas, terapias e mentorias, que aliás agora em setembro vai ter uma mentoria só para mulheres, aonde o foco é autoestima e autoconfiança, para você vencer na vida com muito poder, porque eu vou passar conhecimento lá e você vai praticar aqui a sabedoria, é só entrar em contato comigo, tá bom? Tá tudo lá no meu Instagram também, tá tudo aqui abaixo. Qual é a emoção mais difícil de liberar da sua história? Eita glória! Me responde aqui nos comentários. Qual é a emoção mais difícil de liberar da sua história? Por quê? Eu já sempre falo aqui nos vídeos, se você é novo por aqui, eu vou falar de novo. Todas as suas emoções, traumas e tudo mais estão gravadas dentro do seu corpo. Tá? Desde a sua infância até hoje, se elas ainda não foram liberadas, né? Transmutadas. Então, elas estão aí. E chega uma hora, você precisa sempre liberar elas, né? Elas vêm como gatilhos mentais, gatilhos emocionais. Então, por exemplo, eu vou falar por mim. Tinha uma emoção dentro de mim que era tão difícil de liberar, que graças a todas as terapias, né, e conhecimento que eu tenho, eu consegui, que era o sentimento de raiva. Essa emoção, quando ela vinha para fora, ela me machucava e machucava quem estivesse perto de mim. Era raiva pela revolta que eu citei aqui na leitura. Então, até eu ressignificar tudo na minha vida, e ainda estou, essa emoção era muito forte em mim, a raiva. E hoje eu coloco essa emoção canalizada aqui no meu plexo solar, em minha, vamos dizer assim, a meu favor, né? Eu pego toda essa coisa que a raiva impulsiona e eu vou fazer alguma coisa, no sentido de criar a minha vida. Então, perceba em você qual a emoção que está dentro de você e você precisa liberar da sua história, da sua vida e do seu corpo. Gratidão, peixinhos, por vocês estarem aqui nessa leitura maravigold terapêutica de hoje, hein, gente? É o meu trabalho. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Beijos, queridos. Tchau, tchau.